Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marx e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho concluir a minha análise sobre uma das séries mais populares da Netflix, que teve sua nova temporada dividida em duas partes, assim como foi na temporada anterior, e que agora recentemente tivemos acesso ao segundo bloco da temporada, fechando assim o arco narrativo desse quarto ano da série. É claro que eu estou falando sobre Bridgerton. Então, se você quer saber o que eu achei sobre a quarta temporada da série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Bom, nós tivemos a quarta temporada de Bridgerton dividida em 2 volumes. A análise do primeiro volume já saiu quando o primeiro bloco saiu. Se você não viu, vai estar linkado aqui no card. E aqui eu vou cobrir os eventos do segundo bloco da temporada, onde a gente tem a retomada da história a partir do ponto em que o primeiro bloco terminou, onde a gente teve Benedict fazendo aquela proposta nada decente para Sophie, diante da realidade que os dois vivem ali, pelo fato dela ser uma criada e ele ser um nobre, e os dois não poderem ficar juntos perante a sociedade por causa da diferença da classe social. Ele chegou para ela e propôs que ela se tornasse a amante dele, para que assim eles pudessem viver esse envolvimento, porque é inegável o sentimento que um tem pelo outro, sem que eles precisassem assumir para a sociedade. Então eles não abririam mão de nada. A realidade deles continuaria sendo a mesma, eles iam poder se envolver, mas às escondidas. Ela ia ser uma mulher ilegítima dele ali. E isso para Sophie é mais do que uma ofensa, porque isso reverbera no passado dela. Afinal de contas, ela é filha de uma criada que foi amante de um nobre e que assim surgiu ela, a mulher deu a luz a ela, e tudo que aconteceu na vida dela de lá para cá foi permeado por isso, foi gerado por isso, foi ocasionado por isso. Então, todo o sofrimento de Sophie, o fato dela ter passado o que ela passou na casa de Araminta, está ligado diretamente a esse caso, a esse envolvimento que a mãe dela teve com o pai dela. E a gente tem Sophie deixando Benedict sem uma resposta no final do primeiro volume. Então, quando a gente retoma a história aqui nesse segundo bloco, ele está às voltas querendo saber a resposta dela em relação à proposta dele. Manda bilhetes, procura por ela e ela não responde, não quer conversar com ele sobre isso. Até que ele chega a ela pessoalmente ali na rua e pergunta a ela a resposta e ela diz que ela não vai ser a amante dele. Mais pra frente, ele admite os sentimentos dele por ela, diz que gostaria muito que eles pudessem ficar juntos, mas a convenção social jamais permitiria que eles ficassem juntos ali na sociedade, que eles seriam achincalhados por todos ali pela diferença social que eles têm. E aí Sophie fala para ele que ela realmente ama ele também, que ela tem sentimentos por ele, mas que como uma criada ela é uma pessoa decente e que ele não vai tirar isso dela, que ele não pode tirar isso dela, e pergunta para que ele está fazendo isso. E aí, depois que ele entende o ponto dela, ele decide deixar ela em paz. Porém, a gente sabe que quando a gente ama, não é tão fácil assim deixar as coisas para trás e esquecer. Então, todas as vezes em que eles estão juntos, eles se entreolham, tem aquelas faíscas, eles não conseguem resistir e eles acabam cedendo a esse envolvimento. A gente vê isso acontecendo aqui, o que resulta em Sophie fazendo uma contagem ali para saber se ela está grávida dele, porque nós temos uma cena em que eles cedem ao desejo carnal e depois disso Benedict se mostra disposto a abrir mão da permanência dele ali no círculo da alta sociedade e ir morar com Sophie no campo, no chalé onde eles ficaram alguns dias no primeiro volume, quando Benedict se feriu no interior. Então ele pretende ir com Sophie para lá, ela ficar como criada e ele morar permanentemente lá e os dois manterem esse relacionamento longe das vistas da alta sociedade e sendo ali tratados, cuidados pelos Crabtrees, que são os empregados do chalé dos Bridgertons ali. Porém, a gente vê que Sophie ainda fica balançada com isso, ao mesmo passo em que ela percebe que isso não vai dar certo, e ela começa a procurar
outros empregos em outras casas. Ela está pensando em voltar para a casa Penwood, porque agora o novo Lord Penwood está casado e ele vai assumir o título e vai se mudar ali para Londres, e ele vai ter uma nova lady ali na casa dele, né? Então, não depende mais de Araminta a admissão de Sophie na casa Penwood. Então, o plano dela é esse, é se colocar à disposição dessa família voltar para aquela casa. E ela pede até uma carta de recomendação à Lady Bridgerton para isso. Porém, pelo fato dela demorar, porque altas coisas acontecem ali no meio do caminho, empecilhos que fazem com que ela adie a mudança dela para a casa Penwood, para que ela de fato comece a trabalhar novamente lá, ela acaba perdendo a vaga, porque a Lady Penwood precisava de um empregado e ela não podia ficar mantendo a vaga ali, esperando Sophie ter a boa vontade de sair da casa dos Bridgertons e assumir o emprego dela lá. E ela acaba perdendo a vaga e a chance de se manter longe de Benedict, porque ela quer fazer isso para sufocar essa paixão depois que ela começa a acreditar que não tem como os dois ficarem juntos. E ao mesmo tempo nós temos Araminta já ali em Mayfair com as filhas dela e querendo saber onde Sophie está para se vingar. Ela usa o fato do broche dos sapatos dela lá ter sumido para acusar Sophie de roubo, que foram os broches de sapato que a própria Pose deu a ela quando ela saiu, como se fosse uma recompensa pelo fato de Araminta nunca ter pagado salário nenhum a Sophie nos 7 anos que ela trabalhou como criada na casa dela. Então a gente vê que a Araminta está determinada a acabar com a vida de Sophie, mas primeiro ela precisa descobrir onde Sophie está. Então a gente tem ela empenhada nisso ao longo de todo esse segundo volume da temporada. E quando ela finalmente descobre, ela faz com que Sophie seja presa, acusada de roubo, e isso acontece simultaneamente ao momento em que Benedict finalmente descobre que Sophie é a Silver Lady. Então, ela já estava de partida da casa dos Bridgertons, porque ela tinha arrumado um emprego com a família que ia se mudar para as Américas, então ela ia se mudar de continente para ficar longe de Benedict, para que de fato eles deixassem essa história para trás, mas ela não consegue fazer isso porque ela é interceptada ainda ali na frente da casa dos Bridgertons. Então ela é levada presa e Benedict quer saber onde ela está, e quando ele descobre, ele vai lá defender ela, consegue que eles libertem ela mediante um julgamento que será feito depois, onde Sophie vai ter um advogado custeado pelos Bridgertons para defender ela da acusação de Araminta. Então, Sophie se torna uma convidada ali na casa Bridgerton e espera por esse julgamento para ver o que é que vai ser feito, e Araminta está determinada a vencer a causa e fazer com que Sophie seja presa. Mas existe toda uma mobilização para evitar que esse caso chegue a esses extremos, principalmente porque Sophie descobre a verdade sobre o testamento do pai dela, no qual ele deixou um dote para Sophie, assim como ele deixou para Rosamund e para Pose, uma quantia igual para as três. E uma quantia que era destinada também a Araminta para cada ano que Sophie estivesse morando na residência Penwood. Então, para manter Sophie, a Araminta recebia, e ela nunca pagou salário a Sophie, ela era escravizada na casa, e ela estava recebendo 4.000 libras por ano para manter Sophie lá. Então a gente vê que Sophie descobre tudo isso aí, e isso é usado para confrontar Araminta e sufocar esse desejo dela de querer derrubar Sophie, porque ela sabe que se ela tentasse fazer, o que ia se virar contra ela seria muito pior, porque o crime dela foi muito mais sério, e Sophie nunca tinha roubado nada. Foi Pose que pegou os broches de sapato e deu a ela para ela ter algo para trocar por dinheiro ali, para ela conseguir se manter pelos dias em que ela ia passar ali para conseguir um emprego em Mayfair. Então, no final de tudo, nós temos os Bridgertons fazendo um acordo com Araminta ali, prometendo não denunciar ela pelo que ela fez, e em troca ela corrobora com o discurso deles perante a rainha de que Sophie é, na verdade, uma prima da casa Penwood e que também é uma nobre. Então, perante a rainha, quando a Araminta confirma essa informação, a rainha percebe ali que Sophie é uma nobre e não tem nada que coloque ela contra o relacionamento de Benedict com Sophie e o possível casamento entre os dois, visto que os dois são nobres agora. Nesse segundo volume, nós também tivemos um desenvolvimento maior da dinâmica entre Francesca, John e Michaela ali. Inicialmente, Francesca se mostra incomodada com a permanência de Michaela ali na casa, e a gente tem alguns atritos entre as duas ali, Francesca tentando arrumar um pretendente para ela, mesmo John dizendo para Francesca não fazer isso, o que faz com que eles se desentendam em algum momento, mas as coisas começam a melhorar quando a relação de Francesca e Michaela começa a melhorar também. E logo em seguida nós temos a perda de Francesca, porque John morre no final do episódio 6 ali, e a gente vê que tudo o que permeia ela daí para frente é esse processo de luto, ela saber como ela vai passar
por cima disso tudo, ela não sabendo administrar as emoções dela ali, o que faz com que ela exploda várias vezes com várias pessoas que só estão querendo ajudar ela ali. Temos um momento de apoio dos irmãos ali, tentando entrar no ritmo em que ela está, para que ela não se sinta tão desconfortável, para que ela se sinta abraçada ali, sem se sentir sufocada ao mesmo tempo. E a relação dela com Michaela também cresce muito depois da morte de John, porque é em Michaela que ela tem o apoio que ela precisa ali, porque as duas estão sozinhas na residência Kilmartin. Então, é Michaela que está ali amparando ela, é Michaela que fala com ela sobre como deveria ser a celebração póstuma de John ali, porque ela não está acostumada ao estilo londrino de velar uma pessoa, ela sente que tudo é muito sem emoção, tudo é muito triste, e que as pessoas ficam como estátuas diante da morte, enquanto na Escócia, que é de onde ela vem, a celebração é muito mais alegre, porque eles não celebram a morte de uma pessoa, celebram a vida de quem se foi. Então, as pessoas revisitam memórias, contam histórias, dançam, cantam, bebem, brindam a vida da pessoa que se foi. Então, a gente tem ela passando essa tradição para Francesca ali, as duas entrando em consenso e fazendo isso por John, o que faz com que Francesca se sinta muito bem. Então, o apoio de Michaela é fundamental para que Francesca passe por isso da melhor forma possível, porque é uma situação difícil e ter alguém do seu lado ali faz toda a diferença no final das contas. Outra coisa que eu achei muito legal nesse segundo bloco foi o desenvolvimento ali de Eloise com Hyacinth. A gente teve as duas no primeiro bloco também, onde Eloise usou Hyacinth para evitar frequentar ali os eventos sociais, e para isso ela ficava acompanhando as lições de Hyacinth, que gerou atrito entre as duas ali em alguns momentos no primeiro bloco. Mas aqui, depois da morte de John, a gente vê que Hyacinth se desencanta com tudo aquilo ali. A gente tem, logo no início do primeiro bloco, um recital onde ela está ali para mostrar o que ela aprendeu nas aulas de dança. Então, é um evento, uma festa ali na casa dos Bridgertons para Hyacinth. E a gente vê, nesse momento, tanto ela quanto o Gregory se iniciando aí nesse círculo social, começando a pensar em romance, interesses ali, demonstrar quando eles estão se afeiçoando a alguém. Gregory tem uma afeição ali, um interesse por uma garota na festa, então a gente já tem eles afiando as garras para entrar de fato na temporada social e encontrar o par deles ali. Então foi muito bom ver isso aqui, mas tudo isso cai por terra no momento em que John morre, porque Hyacinth começa a olhar isso por outro lado. Ela começa a ver que ela vai arrumar um casamento e que possivelmente pode acontecer do marido dela morrer e ela ficar passando pelo que Francesca passou. Assim como a mãe dela também passou quando perdeu o pai dela. Então Hyacinth começa a ficar pessimista em relação a isso. E é aí que Eloise começa a mitigar essa aversão que ela tem a casamentos para não deixar esse otimismo de Hyacinth se esvair de uma vez. Então a gente tem ela apoiando a irmã, tentando fazer ela enxergar o lado bom de ter alguém ali do lado, de se apaixonar. Então a gente vê que Eloise também começa a trabalhar essa questão nela. Até porque a gente tem uma conversa dela também com Cressida Cowper, que é a nova Lady Penwood, onde Cressida fala para ela sobre como é bom ter um casamento, como é bom você viver essa realidade, essa relação ali. E ela ouve aquilo ali e entra nela de uma maneira diferente. Porque antes, Eloise bloqueava qualquer assunto relacionado a se casar, a se envolver. Então a gente vê que ela está abrandando isso nela também. Então é um momento muito interessante para o desenvolvimento dessa personagem e ela ganhou muito nessa dinâmica dela com Hyacinth, nesse segundo bloco. E nós temos Penélope lidando com a pressão e com a cobrança da rainha ali a respeito dos folhetos, porque Penélope parou de dar nome às pessoas sobre quem ela fofoca nos folhetos da Lady Whistledown, porque agora as pessoas sabem que Penélope é a Lady Whistledown, e isso faz com que ela não queira se indispor com as pessoas, porque se ela escrever o nome de alguém ali, a pessoa vai procurar ela para tirar satisfação. Então, ela sente que existe muita pressão em torno da Whistledown agora que ela se revelou. E ela quer abandonar os folhetos, aposentar os folhetos, aposentar a pena dela e começar a se dedicar a outros escritos. Mas para isso ela precisa da permissão da rainha. E a rainha não permite, porque ela se entrete com os folhetos. E ela quer pensar apenas nos interesses dela. Assim como ela também não quer deixar a Lady Danbury ir embora pelo fato de que ela não quer se sentir sozinha, porque a Lady Danbury é a melhor amiga dela ali desde que ela chegou em Londres para se casar com George. Então ela não quer abrir mão disso
e isso permeia a dinâmica entre elas também nesse segundo bloco. Isso se iniciou desde o início da temporada, e aqui a gente tem isso sendo retomado, e a relação das duas meio estremecida por conta disso, ao passo que a Lady Danbury está tentando trabalhar a Alice Mondridge para ser uma dama de companhia que supra a falta que ela vai fazer para a rainha. Ela também não sabe muito bem como administrar tudo isso aqui, porque ela não quer magoar a amiga dela de forma nenhuma também. Falando em Alice Mondridge, a gente tem uma participação mais incisiva dela no que concerne ao enredo central dessa temporada, porque é ela que vai ajudar Benedict e Sophie com essa crise que eles estão enfrentando com Araminta, e também em como eles vão lidar com a rainha para conseguir a bênção dela ali para que eles possam se casar. Então, ela está mais participativa no enredo da temporada, que era algo que eu me queixava muito nas temporadas anteriores. Eu achava que os Mondridges ficavam muito destacados do enredo principal e não tinha relação, não tinha conexão nenhuma, e isso fazia com que a participação deles nas histórias fosse dispensável. Eu sempre me queixava do tempo de tela dedicado a eles, que poderia ser usado em outra coisa. E aqui a gente tem a participação dela sendo muito mais significativa do que jamais foi em todas as 3 temporadas anteriores. Já sobre o marido dela, não posso falar a mesma coisa. Ele tá ali apenas para ser um ponto de apoio, para ser alguém com quem ela conversa e desabafa sobre a pressão que ela sente por ser dama de companhia da rainha e pelo fato da Lady Danbury estar tentando direcionar ela ali para chamar a atenção de Charlotte, para que ela possa assumir o lugar da Lady Danbury na ausência dela. Então o marido dela fica apenas orbitando em torno dela ali, sem ter de fato uma narrativa própria. E é o que acontece também com Colin, que embora Penélope tenha ali o enredo dela em torno da Lady Whistledown e da relação dela com a rainha, Colin se torna um figurante de luxo aqui. Ele aparece em cenas gerais ali, ou em conversa entre os cavalheiros ali no clube, mas nada além disso. Colin também não tem uma narrativa própria aqui. Assim como a gente já teve em outros momentos, outros protagonistas de outras temporadas sendo desfavorecidos de tempo de tela e de narrativa dentro da série. Isso aconteceu da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para essa. E a gente teve o retorno de Anthony e de Kate nesse segundo bloco da temporada, mas acontece a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Eles aparecem apenas para fazer uma participaçãozinha ali, para que a gente olhe e diga, eles estão ali, tipo um fanservice, mas nada muito grande. Mas nada que dedique tempo de tela aos dois da maneira que a gente gostaria, de uma maneira que desse para a gente ver mais sobre eles. A gente tem Anthony tendo conversas com Benedict, onde ele aconselha Benedict a acabar com essa história com Sophie para evitar que a família sofra as consequências por causa desse envolvimento, porque se vier a público vai implicar não apenas na vida de Benedict, mas também na vida de todos os Bridgertons, que vai prejudicar os prospectos de casamento das irmãs deles que ainda estão solteiras. Então a gente vê que isso acontece aqui de uma maneira em que Anthony não tem uma participação tão significativa assim. Ele está ali para ser o irmão mais velho, para prezar pela posição de Visconde dele ali, mas nada além disso. E Kate tem 1 ou 2 cenas ali em que ela aparece conversando com as outras mulheres da família Bridgerton, mas nada além disso. E é uma pena, porque a gente gosta desses personagens e a gente queria ter visto mais. E o outro casal que a gente tem nessa temporada é a Lady Bridgerton com o Lord Anderson, e é muito bom ver a dinâmica deles, a devoção que um tem pelo outro, o sentimento que um tem pelo outro, como Marcos é aquele porto seguro que Violet precisa, às vezes, e ele apoia, e entende ela em tudo, e quer esperar o tempo dela, embora ele esteja querendo assumir uma relação séria com ela ali perante a sociedade, ele quer casar com ela, mas a Lady Bridgerton tem aquelas ressalvas dela ali, principalmente voltadas aos filhos dela, que ela quer saber como é que eles vão reagir. Então a gente vê ela tentando trabalhar essa questão de uma maneira muito tímida com os filhos dela ao longo desse segundo bloco, e isso acaba prejudicando a relação deles de certa forma, porque faz parecer que Violet não está muito confiante em levar isso adiante, em assumir essa relação. Então a gente tem a temporada terminando de uma maneira que Violet e Marcus estão incertos. Eles não terminam juntos, eles não terminam em bons termos aqui, porque ele também fica inseguro por causa da insegurança dela. Então, é um casal que eu gostei muito de ver sendo explorado nessa temporada, mas o final dele foi algo que me deixou triste, porque eu gostava de ver eles juntos e ver eles estremecidos
me deixa insatisfeito. Eu queria que eles tivessem se acertado ali, mas eu sou otimista e eu acredito que em temporadas futuras isso vai se resolver e eles vão ficar juntos, porque tanto um quanto o outro merecem uma história de amor para chamar de sua. Mas olhando para essa temporada de uma perspectiva geral, tanto para o volume 1 quanto para o volume 2, é possível perceber que essa temporada foi a que melhor soube equilibrar todos os arcos, todas as narrativas, todas as histórias que ela tinha para contar aqui. Eles sabem explorar e dividir o tempo de tela de uma maneira muito satisfatória, porque todas as histórias são bem desenvolvidas, são bem contadas. Claro, tem personagens que têm pouquíssimo tempo de tela, mas esses personagens não têm arcos narrativos também. Então, o pouco tempo de tela deles não interfere tanto na história, não interfere no desenvolvimento da narrativa, porque se não tem nada sobre eles, não tem nada a ser explorado. Eles estão ali orbitando em torno de outros, mas esses que têm de fato um foco, que têm uma história, que têm um conflito para resolver nessa temporada, são bem explorados, são bem desenvolvidos. Então, todo o trabalho de enredo e de roteiro dessa quarta temporada foi muito satisfatório no final das contas. Eu acho que eles, de fato, estão aprendendo a dividir o tempo de tela como se deve ser feito. O que era algo que eu criticava muito nas temporadas anteriores, e aqui eu já não tenho mais o que criticar. Ainda bem. E eu também gosto muito de como a temporada dedicou tempo de tela para os criados, para mostrar essa outra esfera ali daquele universo em que a gente não teve tanta exploração e que aqui a gente tem eles participando de uma maneira muito mais significativa dentro da narrativa, porque eles sabem o que está acontecendo ali, eles convivem com aquelas pessoas, eles podem ajudar ou atrapalhar elas, e essa temporada foca bastante nisso. Então traz um ar de novidade, traz um frescor a uma série em sua quarta temporada, e isso é muito bom de assistir. A qualidade técnica também se mantém, os figurinos, a ambientação, a fotografia, a paleta de cores, tudo compõe cenas muito bonitas de serem vistas. Bridgerton sabe muito bem o que fazer com isso, então não existe nenhum ponto aqui que precise de retoque nesse sentido, e a temporada não destoa em nada do que a gente viu nas anteriores. Ela consegue se manter com qualidade extrema nos visuais dela, sem dúvida nenhuma. E o que falar sobre as escolhas de música dessa temporada, tanto do primeiro bloco quanto do segundo. No primeiro, quando eu ouvi Life in Technicolor e The DJ Got Us Falling in Love, eu surtei. Eu amo essas duas músicas, então ver elas ali na versão de orquestra me alegrou muito, me deixou com um sorriso no rosto. Eu gosto muito da trilha de Bridgerton e das versões que eles fazem das músicas que a gente conhece em um tom mais clássico para se adequar ali ao clima da série, à atmosfera da série. Então, no primeiro volume, essas músicas foram os dois grandes destaques para mim, porque são as músicas do primeiro volume que eu mais gosto. E no segundo volume nós temos Lose Control e Never Be The Same, que são duas músicas que eu gosto muito também e que curiosamente foram usadas em cenas bem quentes. Mas foi ótimo ouvir essa versão orquestrada das músicas. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado e eu amo a trilha sonora dessa quarta temporada. Então, de maneira geral, essa temporada de Bridgerton me deixou muito feliz, muito satisfeito na forma que eles conduziram o enredo e na forma que a temporada trabalha amores diversos, nas mais variadas instâncias que ele tem. Tanto o amor romântico, quanto o amor fraternal, o amor maternal, o amor familiar, no geral ali, o amor dentro da amizade, que a gente viu ser abordado aqui com a rainha e com a Lady Danbury, e eu fiquei muito feliz com a forma como isso foi trazido aqui dentro da temporada, e é uma temporada muito rica em conceito de sentimentos e na forma que ela usa todos os arcos narrativos dela ali para definir o amor como uma coisa plural, como uma coisa que se manifesta das mais variadas maneiras. E agora eu estou ansioso para a próxima temporada para saber qual Bridgerton vai ser o protagonista da quinta temporada da série. Nós temos uma cena pós-crédito ali no final do último episódio, em que a gente tem um direcionamento ambíguo ali, que sugere que pode ser tanto Heloise quanto Francesca, e eu particularmente torço muito para que seja Heloise, porque a gente já teve uma coisa parecida na terceira temporada, que ficou entre Benedict e Heloise, e Benedict assumiu o protagonismo da quarta temporada, e agora eu acho que chegou a vez de Heloise, porque ela tá ali orbitando em torno de todo mundo com essa narrativa de que ela não quer se casar, mas eu acho que já tá chegando na hora da personagem ter a sua história de amor contada, porque ela já tá apodrecendo naquele sofá da casa dos Bridgerton. Então a minha torcida para a quinta temporada vai para que seja a adaptação de Para Sir Philip com Amor.
E o outro grande mistério que o final da temporada levanta é sobre quem vai ser a nova Lady Whistledown. Porque Penélope aposenta a pena com a bênção da rainha para se dedicar a um romance, porém os folhetos continuam sendo publicados por outra pessoa, que diz que não vai se revelar nessa temporada. Mas eu tenho aqui um palpite de que talvez a nova Lady Whistledown seja Alice Mondrich, porque ela esteve envolvida em todas as fofocas nessa temporada, e eu acho que ela faria justiça à pena de Penélope aqui, se fosse ela a assumir os folhetos da Whistledown. Então, fica aqui o meu palpite desde já de que a nova Lady Whistledown é, de fato, Alice Mondrich. E é com essa especulação que eu encerro a minha análise demonstrando total satisfação com essa nova temporada. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre a 4ª temporada de Bridgerton. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever, não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!